vai começar a ver. Foca. Toma que eu tenho que entrar. Nossa, veio tipo 15 pessoas. Esse aqui é só uma introdução. Reunidos aqui, Digam os remidos no Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por causa da misericórdia de Deus, nós estamos aqui e nos reunimos nesta noite em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Convido a comunidade a tomar assento. Também com alegria saudamos aquelas pessoas que de sua casa aí nos acompanham nesta noite. Fique conosco e se una conosco em espírito, em oração, em louvor a Deus. Agradecemos desde já a equipe de música. Convido a cantarmos o hino Vento que Anima, 466 do nosso cenário. Será projetado aí, aqueles de casa podem acompanhar nos comentários, também será colocada a letra do hino, 466. vento que anima e faz viver. Convido a termos uma palavra de oração. As pessoas que podem, convido a se colocar em pé. Dá, Senhor, que a Tua palavra derrube os soberbos e levanta os entristecidos e caídos. Que a Tua misericórdia console os arrependidos e fortalece para um novo começo. Que o Teu Espírito Santo mantenha conosco a verdadeira doutrina da fé e esteja atuante na criação de comunhão e socorro de pessoas aflitas. Que a Tua graça
continue a mostrar as nossas fraquezas e nos conduza a uma existência de boa consciência. Que o teu perdão nos anime e carregue. Que o teu perdão nos fortaleça para carregarmos as cargas uns dos outros. Por Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e em conjunto cantemos o próximo hino, Fazer Tua Vontade, número 321 do Inário, que será projetado aí no painel. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. Página 194 da Bíblia aqui da igreja. Você que também está em casa nos acompanhando, Thalita vai colocar aí na live também o texto bíblico. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. Página 194. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação.
Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Convido, assim como estamos, a uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite, onde lá fora faz tanto frio, Tu nos congrega aqui nesta igreja para nos aquecer com a Tua palavra. Derrama agora o Teu Espírito Santo, para que aquilo que aqui vamos falar, meditar e ouvir, seja somente do Teu agrado, e seja para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, que por nós viveu, sofreu e ressuscitou. Abençoa cada ouvinte que daqui de dentro nos ouve e também da sua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querida comunidade, esse é o texto indicado para a mensagem desse final de semana na nossa igreja. Como é um trecho mais ou menos longo, eu dividi ele aqui em 3 pontos que, ao meu ver, são importantes para nós termos uma palavra de Deus neste final de semana. Primeira coisa que eu quero trazer para nós desse texto bíblico aqui, começa lá no versículo 1. Vocês podem deixar a Bíblia aberta, que volta e meia nós vamos estar olhando aqui os versículos. Começa no versículo 1, quando o apóstolo Paulo se apresenta à comunidade dos Coríntios, dizendo: nós na qualidade de cooperadores. Ele diz: nós na qualidade de cooperadores dele. Paulo fala dele e do seu discípulo Timóteo. E se apresenta na comunidade de Corinto como um cooperador dele. Dele de quem? Do próprio Deus. Nós na qualidade de cooperadores. E aqui eu quero fazer a gente pensar um pouquinho nessa palavra cooperador. Se a gente olhar ali um pouquinho acima, vocês podem ver no capítulo 5, ali o finalzinho, antes do nosso texto, ele vai explicar do que ele é um cooperador, do que ele se entende como um cooperador. Ali o apóstolo Paulo vai falar da nova aliança. Ele vai dizer: olha, Deus fez tudo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com Ele. Ele reconciliou o mundo com Ele. Ele fez tudo isso. E nós agora somos chamados a anunciar isso às outras pessoas. Nesse sentido, ele diz: nós somos cooperadores de Deus. Mas vejam, Paulo não diz: nós somos os autores disso. Ele não diz: nós é que fazemos isso. Ele diz: não, nós somos cooperadores, nós colaboramos, nós meramente estamos aí para cooperar com Deus na sua tarefa. Se a gente olhar ali no versículo 18, lá do capítulo 5, vocês podem olhar o comecinho, lá diz: Deus em Cristo é obra dele. Não tem nada,
nem uma mãozinha que nós podemos dar que vai ajudar na salvação, que vai ajudar na nova aliança. Isso tudo provém de Deus, como o apóstolo Paulo diz. É muito interessante o exemplo disso no Antigo Testamento, quando se falava da Arca da Aliança, aquela arca que era levada de cá para lá junto no acampamento do povo de Deus. Certa vez alguém lá no povo de Deus quis dar uma mãozinha e colocou a sua mão lá para dar uma mão para a arca, e ele teve a sua mão perdida. Mais ou menos aqui o que o apóstolo Paulo quer nos dizer: tudo provém de Deus, nós apenas somos cooperadores da obra que Deus nos fez. Assim ele se apresenta na comunidade cristã. E essa palavra é para nós. Nós que somos líderes, pessoas do presbitério, pessoas da comunidade, que também têm a sua tarefa no mundo, seja no seu trabalho, seja na sua família, onde quer que for, de ser um cooperador de Deus como ministro da aliança que Jesus Cristo veio nos trazer. Cada membro da comunidade também tem essa tarefa de cooperar na nova aliança de Deus. Isso seria uma excelente coisa para nós cada dia termos nas nossas orações. Quando nós fazemos a nossa oração, na nossa meditação diária, de pedir a Deus que Ele realmente nos torne um cooperador daquilo que Ele fez em Jesus Cristo. Eis a grande tarefa do cristão e da cristã. A gente poderia resumir esse ponto onde Paulo diz: nós somos cooperadores com Deus, dizendo assim, como se ele exortasse: gente, vamos cooperar com isso que Deus fez. Porque a obra já está feita. Ela está concluída. Deus já fez isso em Cristo Jesus. Não há nada mais que nós... Isso já está dado, já está feito. Mas agora isso precisa chegar nas pessoas. Se ninguém mais pregar, se ninguém mais falar sobre isso, como as pessoas vão ficar sabendo? Como elas vão receber isso? Como elas vão ser agraciadas com isso? E nesse sentido o apóstolo Paulo se entendeu como um cooperador de Deus e conclama também a comunidade de Corinto: gente, vamos lá, vamos cooperar com isso, anunciando essa palavra às outras pessoas. Tantas pessoas por aí, tristes, abatidas, solitárias, que passam a sua vida e, por incrível que pareça, com tanta informação que temos, e nunca ouviram falar da graça de Deus em Jesus Cristo. Procuram por todas as forças, elas mesmas, fazer alguma coisa para chegar perto de Deus. Enquanto que a palavra nos convida a cooperar com Deus apenas anunciando o que Ele fez por nós em Jesus Cristo. E aí vem o segundo ponto, talvez mais importante ainda. Quando, no mesmo versículo, o apóstolo Paulo diz: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Talvez seja um dos únicos versículos do Novo Testamento onde o apóstolo Paulo exorta a comunidade: por favor, não recebam em vão a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É exatamente isso que ele diz aqui no começo. A graça de Deus é aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por nós. Quando o apóstolo Paulo fala em graça de Deus, não tem outro sinônimo do que a obra de Deus feita em Jesus Cristo. Aquilo que ele vai explicar aqui no começo. E essa graça, a gente poderia resumir ali quando ele diz no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele quer explicar de maneira tão profunda essa graça de Deus, que ele diz: houve uma troca. Deus tornou Jesus o próprio pecado. Deus jogou todo o pecado da humanidade em Jesus, que o próprio Jesus se tornou o pecado. Ele mesmo se tornou o pecado em si. Enquanto que nós nos tornamos o quê? A justiça de Deus. Isso é graça. É nós não tendo nada,
nenhum mérito, ainda que a gente não fez nada de bom na vida, Ele joga tudo isso em Jesus, torna Jesus o pecado próprio e joga em nós a sua justiça. Isso é graça, quando o Novo Testamento fala em graça. E talvez um dos exemplos mais conhecidos que a gente poderia citar é quando Jesus é crucificado junto daqueles 2 ladrões, né? E um deles que estava lá no finalzinho da sua vida, da sua carreira, ele então fala alguma coisa lá para Jesus, pede uma misericórdia lá para Jesus, e Jesus diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele estava na mesma condição do outro, ou seja, não tinha nada de bom para apresentar. Nada. Quem sabe como muitas vezes nós também experimentamos da vida, o que nós temos de bom para apresentar a Deus? O que nós vamos ter de bom para apresentar a Deus? Alguém que realmente reflete sobre a sua vida, percebe que tem muita coisa boa para apresentar para Deus. Mas é isso que Ele quer. Assim como Ele lá naquele último instante, Ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. É isso que Deus fez em Jesus. Ele jogou o pecado nosso em Jesus e nos deu a sua justiça. Isso é a fé evangélica centrada na misericórdia de Deus, não no que nós fazemos. Cuida, Deus, eu ainda tenho alguma coisinha boa. Olha só como eu sou bom. Não. Ele fez tudo por nós. Essa graça que o apóstolo Paulo vem falar. Quando ele fala de graça, é isso que ele está dizendo. E aí ele vem e diz para os Coríntios, para a comunidade de Corinto, e a gente pode fazer de conta que nós somos essa comunidade de Corinto. E ele vem e diz: mas tomem cuidado, para que vocês não recebam em vão essa graça de Deus. Para que tudo isso que Deus fez em Jesus não seja em vão para vocês. A gente poderia receber. Em Corinto havia os pregadores do Evangelho, como o apóstolo Paulo, Timóteo, que haviam chegado à fé, conhecido Jesus Cristo e pregavam o Evangelho. Exatamente isso que acabamos de falar, ou seja, somente em Jesus nós encontramos a nossa justiça, como aquele ladrão lá no finalzinho, na hora da sua morte. Somente em Jesus. Esses eram os pregadores do Evangelho, os pregadores da cruz, que tantas vezes o Novo Testamento vai falar. Mas tinha os outros, que Paulo chama os falsos pregadores. O que esses pregavam? Esses pregavam: não, você tem que subir uma enorme escadaria de joelhos, você tem que dar esmolas e todo mundo tem que ver essas esmolas, você tem que fazer longas orações na praça, você tem que mostrar com obras que você crê, senão Deus não vai se agradar de ti. Essa tradição vinha do judaísmo cada vez mais forte. Se vocês talvez lembram aquela passagem onde Jesus inclusive critica: olha, vocês dão o dízimo até da hortelã, do endro e do cominho, até do chazinho lá da horta. Vocês são tão rigorosos que dão até isso. Mas vocês estão esquecendo a misericórdia. Jesus não diz que está errado fazer isso, mas ele diz: não adianta fazer isso se vocês não têm a misericórdia. E a misericórdia só vem da fé. Só vem do verdadeiro Evangelho. Então havia os pregadores do Evangelho, que pregavam que para a salvação somente em Jesus, somente se agarrando no que Ele fez. E tinha os pregadores da lei, que diziam: não, você tem que fazer, quem sabe, uma romaria, você tem que subir uma escadaria, você tem que agradar a Deus, senão você não vai chegar lá. E por incrível que pareça, como isso é comum hoje também ainda, não é verdade? Quantas vezes a gente também pensa: puxa, Deus deve estar chateado comigo, porque, afinal de contas, eu estou faltoso em muitas coisas. E a gente vai lá e faz algumas coisas, às vezes, pensando assim: agora está tudo bem de novo, Deus já se agradou de mim de novo. Isso é uma visão errada. Não é uma visão da fé. A visão da fé nos leva a ver que Jesus fez tudo por nós. Essa visão é poderosa e ela muda a vida da gente. Nós já vamos ver aqui no final.
como ela muda a vida da gente. Então, quando o apóstolo Paulo vem e diz: cuidem para que vocês não recebam em vão a graça de Deus, ele quer mostrar esse grande risco da comunidade cristã que cada um de nós corre. De ouvir falar desse evangelho, de sempre de novo vir e ouvir sobre esse evangelho como os coríntios ouviram, e a gente cair no erro de pensar: não, é a minha força, é a minha sabedoria, é a minha capacidade, é o meu trabalho que vai fazer com que Deus se agrade de mim. E daí eu simplesmente dispenso o Salvador. Eu deixo o Salvador de lado. Eu não preciso mais do Salvador. Eu não preciso mais de um Deus que morre na cruz por mim. Ele morre por mim porque eu não posso me salvar sozinho. Eu não posso fazer nada por mim. Por isso ele morre por mim. É isso que o apóstolo Paulo nos convida a crer. A gente poderia inverter essa frase quando ele diz: vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A gente poderia inverter, dizer assim, receba para valer essa graça. No final ele vai dizer: dilatem o coração de vocês, abram o coração de vocês para receber para valer essa graça. Recebam essa verdade para valer de que Jesus te salvou. E por isso cada dia eu posso acordar, mesmo com a minha fraqueza, com os meus erros, com o meu passado, com o meu presente, onde eu luto muitas vezes com o meu pecado, e começar de novo na misericórdia de Deus. Isso é fé em Jesus Cristo. Isso é a verdade do Evangelho. E aí então, indo mais para o final, o terceiro ponto, essa graça transforma. Essa graça, muitas vezes, até Martim Lutero foi criticado porque diziam assim que ele só pregava a graça, então ninguém mais precisava fazer nada. Afinal de contas, Jesus fez tudo por nós. Isso é a maior mentira que alguém pode contar. Se alguém entendeu essa graça e dilatou seu coração para essa graça, como ele diz aqui no final do texto, essa pessoa vai ter a sua vida transformada. E se a gente quer ver o que é transformação, eu vou deixar isso para vocês exercitar em casa. O trecho do versículo 4 até o versículo 10. Do versículo 4 até o versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer o que aconteceu na vida dele. Como ele recebeu essa graça e o que essa graça fez agora na vida dele. Essa certeza de que Jesus pagou todo o pecado dele, de que Jesus morreu por ele, de que Jesus é o único que pode satisfazer a mágoa de Deus com ele. Eu só cito aqui dois que para mim são muito, me fala ao meu coração, é ali onde ele diz, no versículo 9 e 10. Ele vai dizer assim: como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. A fé em Jesus Cristo faz a gente até morrer, estar doente, estar no martírio. Aqui ele fala mais do martírio mesmo, né? Você sabe que o apóstolo Paulo sempre estava entre a cruz e a espada, né? Sempre pronto a morrer pelo Evangelho, assim como muitos aqui do Novo Testamento. Então, quando ele fala aqui da morte, é a morte pelo Evangelho. Não é nem a doença, que nós hoje mais enfrentamos é a doença. Diz: a fé leva a gente a morrer, mas sentir como se estivéssemos começando a viver. Ou seja, enfrentar a morte sabendo que tudo pertence a Jesus. Se Ele é a própria vida, como Ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida, por que nós vamos temer a morte? Isso não significa agora que nós vamos desperdiçar a vida, né? Ou não cuidar da vida nossa ou das outras pessoas. Não, Jesus diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Mas a fé leva a gente a saber que somos dele, independente do que acontece, porque ele é a própria vida. Porque nós temeríamos a morte. Então a fé inverte isso. A gente pode estar morrendo, mas tem essa certeza de que a vida, quem sabe, está apenas começando. Ou como Lutero dizia, a vida realmente começa no reino de Deus. E o outro que eu destaco é: pobres, mas enriquecendo a muitos. Quem está na fé em Jesus experimenta isso. Pobreza,
Quem sabe em muitos sentidos, mas enriquecendo as outras pessoas. Quem sabe vocês já muitas vezes experimentaram, vocês mesmos ouviram de vocês, alguém dizer assim, ó, como é bom conversar contigo. Ou eu visitei aquela pessoa para consolar ela e eu saí consolado. É nesse sentido aqui. O cristão muitas vezes é desprovido, é pobre, não tem muita coisa, nem muita sabedoria. Mas enriquece com o seu testemunho muitas pessoas. Essa é a transformação, a inversão que a graça faz na vida de uma pessoa. E aí ele vai citar muitas outras coisas que eu deixo para vocês olhar em casa, né, no sentido assim de que sofrendo, mas estando alegres, né? Não tendo nada, mas ao mesmo tempo tendo tudo. Isso experimenta quem está na graça de Jesus. E se hoje vocês estão aqui também nessa noite fria, alguns até de longe, com certeza também é para mais uma vez ouvir sobre essa graça e continuar mais uma semana firme nela, sabendo que em Jesus nós não temos nada, mas ao mesmo tempo temos tudo. E para encerrar, então, eu quero aqui encerrar com os versículos 11 e 13, onde o apóstolo Paulo, então, ele meio que diz assim, ele está chateado com os coríntios. Ele diz assim, olha, nós, os pregadores, nos abrimos totalmente a vocês. A gente está fazendo de tudo por vocês. A gente está tentando de todas as formas, alargando o coração para ensinar esse evangelho para vocês. Mas vocês não estão querendo ouvir muito. Vocês estão limitados. Vocês estão fechados. E aí ele apela, abram-se. Abram-se. Fica para nós também. Quantas vezes a gente fecha o nosso coração para o evangelho, não é verdade? Quantas vezes a gente fecha o nosso coração para o evangelho? E a gente procura tantas outras coisas na vida, tantas outras distrações, tantos outros lazeres, tantas outras coisas para preencher esse vazio que a Bíblia diz que somente em Deus nós vamos preencher. Cada pregação no culto, a gente está sendo colocado diante dessa mensagem da graça. E cabe a nós não recebê-la em vão, mas abrir o coração e deixar que ela poderosamente transforme a nossa vida. Que nessa noite fria, quase começando o inverno, que nós possamos sair desse culto aquecidos e dizer a Jesus, sim, eu quero ser também um cooperador de Deus com o Evangelho de Deus. Eu quero levar ele às pessoas que estão ao meu redor. Que assim seja. Amém. Cantemos. Para que nós não decaímos desta graça, Deus nos deu o ministério da palavra e dos sacramentos, que sempre de novo nos lembra da graça de Deus e que também os cristãos formulam a sua fé, para que não decaiam da fé graciosa com as palavras dos credos. E nós queremos confessar a nossa fé com o credo apostólico, manifestando a nossa confiança no Trino Deus, o Deus da graça. A comunidade convida a colocar-se em pé. Juntos assim dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ao Deus da graça, também entoemos nosso louvor, cantando o próximo hino, Quem Quer Cantar do Amor. Número 588 do nosso cenário, convido a comunidade a tomar assento, se assim o desejar.
Pergunto por parte da comunidade, mais algum pedido para ser incluído na oração, além dos que me foi passado aqui? Você também de casa, se ainda quiser anotar um pedido de oração, seja rápido. Depois do próximo hino, nós vamos fazer a nossa oração. E aqueles que querem incluir algum motivo, sim, Aileen. Osmar. Fac, sim. Então, coloquem aí seus pedidos. Temos algumas comunicações para a comunidade. Convidamos para o nosso próximo culto, domingo, dia 27, às 9 horas da manhã. Aniversariantes. Temos hoje, né? Jordan, aniversariando hoje, né? Parabéns, Jordan, em nome da comunidade. Quem faz aniversário no dia do culto, pode escolher um hino para ser cantado. É teu desejo de escolher um hino? Então diga para nós qual hino você gostaria que nós cantássemos aqui em louvor a Deus pelo teu aniversário. Te agradeço. Então os músicos preparam a música aí. Parabéns, Jordan. Também as pessoas de casa que hoje estão aniversariando, hoje também é aniversário da Protásia, que sempre está conosco aqui, mas hoje à noite ela não está. E os Schwab e outros da comunidade que estão aniversariando hoje. Nossos parabéns. A Bernadette também, né? Então, e todos os demais que aniversariaram nesse dia, nossos parabéns. Casamento, alguém? Sim? Quantos anos de casados? 40 anos de casado. Então, parabéns ao casal pelos 40 anos de domingo passado. Então, agora, lembrando hoje. Muito bem. Então, nossos parabéns a vocês. Mais alguém? Então, vamos louvar a Deus pelos aniversariantes de hoje, especialmente pelo Jorge, que está aqui presente, cantando o hino Te Agradeço. Este hino não está projetado aqui, porque não estava programado. Então, é um número... A comunidade pode acompanhar no inário número 84. Peço que a pastora me traga os pedidos de oração. Então, também lembramos ainda que a nossa oferta do culto de hoje é a comunidade aqui que dá o seu destino. No último culto, o destino da oferta foi para a formação teológica, auxiliar na formação teológica, no valor de R$219. Convido a comunidade a cantar o hino Fonte Eterna de Amor. Fonte eterna de amor.
convido a comunidade a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. As pessoas que podem, coloquem-se em pé em reverência a Deus. Intercedemos, Senhor, por todos os países do mundo que estão numa luta para vacinar todas as pessoas e assim minimizar os efeitos do coronavírus. Te agradecemos por cada pessoa que já pôde receber a vacina. Continua, Senhor, dando os meios para a sociedade produzir vacinas e condições de fazer enfrentamento a esta pandemia. Que os cientistas possam desenvolver cada vez com mais sabedoria meios de aliviar os sofrimentos de tantas pessoas. Em nosso país, no dia de hoje, são 500 mil famílias enlutadas devido ao coronavírus. São muitos sofrimentos, Senhor. Muitos desempregados, muitos desalentados e entristecidos por este momento que vivemos. Mas Tu és o Deus da graça. E assim como tens socorrido a tantos e tantas ao longo da história, pedimos, socorre também a nós e a todos aqueles que Te buscam. De forma especial, intercedemos pelos aniversariantes do dia de hoje. A Bernadette, a Ilse, a Luciane, também o Jordan e tantos outros que nesse dia puderam completar mais um ano de vida. Te somos gratos, Senhor, por cada um deles. Intercedemos também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. De forma especial, lembramos a Elf Eblin, a idosa com maior tempo de vida nesta comunidade, que pôde sair do hospital esta semana para voltar à casa asilar e se cuidar. Continua fortalecendo ela, Senhor, para que recupere sua saúde. Também intercedemos pelo Acácio Ering, que também nesta semana pôde sair do hospital e voltar para casa. Lembramos aqui também a saúde de Osmar Fak e Werner Kim, que eles continuam com o seu tratamento e possam ser bem-sucedidos. Pedimos e intercedemos por Jaqueline e Liz, para que os médicos possam ser felizes no diagnóstico que estão fazendo da enfermidade da pequena Liz. Que ela possa ser superada e que possa contribuir nas futuras pessoas enfermas com esta mesma enfermidade. Te pedimos e intercedemos pela recuperação da cirurgia de Cláudio Peters, padre, também irmão do Manuel Peters, membro desta comunidade. Que ele experimente, Senhor, o Teu cuidado e a Tua graça também nesta hora de enfermidade, assim como tem experimentado ao longo do seu ministério. Socorre-nos, Senhor. Somos frágeis, mas com a Tua força, nem a morte tem poder sobre nós. Dá-nos sempre de novo essa certeza. De forma especial, ainda lembramos os enfermos da Covid. E aqui pedimos por Arlindo Outramari. Por Jesus Cristo, agora juntos, oramos assim, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
queiram agora receber a bênção de Deus. Também nos alegramos com cada pessoa que participou conosco de forma online, pessoas de Estância Velha, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Itapema, Tapera, no Rio Grande do Sul, Ibirubá, Gravatá, também do Espírito Santo, tem uma igreja muito viva, luterana no Espírito Santo, um abraço ao povo do Espírito Santo, e também o João Alfred, que também aniversariou neste dia. Então, queiram receber agora a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Vão na paz e até o nosso próximo encontro no domingo, 9 horas da manhã.